lugar mais discreto do que um cemitério abandonado. Veja completamente abandonado. Prosseguiu ele. Não, vai. Prosseguiu ele, abrindo o portão. Os velhos donzos gemeram. Vai, Renan, jamais seu. Jamais seu amigo ou um amigo do seu amigo saberá que estivemos aqui. É um risco enorme, já disse. Não insista nessas brincadeiras, por favor. E se vem um enterro? Não suporto enterros. Mas enterro... Ah, desculpa. Aí você, Renan. Tá faltando um. Mas enterro de quem, Raquel? Raquel, quantas vezes preciso repetir a mesma coisa? Há séculos ninguém mais é enterrado aqui. Acho que nem os ossos sobraram. Que bobagem. Vem comigo, pode dar o braço, não tenha medo. O mato rasteiro dominava tudo e, não satisfeito de ter se alastrado furioso pelos canteiros, subira pelas sepulturas, infiltrara-se ávidos pelos rachões dos mármores, invadira as alamedas de pedregulhos enverdinhados, como se quisesse, com a sua violenta força de vida, cobrir para sempre os últimos vestígios da morte. Foram andando pela longa alameda banhada de sol. Os passos de ambos ressoavam sonoros com uma estranha música feita do som das folhas secas trituradas sob os pedregulhos. A almada mais obediente, ela se deixava conduzir como uma criança. Às vezes mostrava certa curiosidade por uma ou outra sepultura com os pálidos medalhões de retratos medalhões de retratos. Medalhões de retratos esmaltados. Começou a subir. É imenso, hein? E tão miserável. Nunca vi um cemitério mais miserável. Que deprimente. Exclamou ela, tirando a ponta do cigarro na direção de um anjinho de cabeça dissipada. Vamos embora, Ricardo. Chega. Ali, Raquel, olhe um pouco para esta tarde. Deprimente por quê? Não sei onde foi que eu li. A beleza não está nem na luz da manhã, nem na sombra da noite. Está no crepúsculo, nesse meio tom, nessa ambiguidade. Estou lhe dando um crepúsculo numa bandeja. E você só se queixa? Não gosto de cemitério, já disse. E ainda mais cemitério pobre. Delicadamente, ele beijou-lhe a mão. Você prometeu dar um fim de tarde a este seu escravo. É, mas fiz mal. Pode ser muito engraçado, mas não quero me arriscar mais. Renan? Calma aí, eu tô me contando. Ele não é tão rico assim. Não, ele é tão rico assim? Ele é tão rico assim? Riquíssimo! Vai me levar agora numa viagem fabulosa até o Oriente. Já ouviu falar no Oriente? Vamos até o Oriente, meu caro. Ele apanhou um pedregulho e fechou-o na mão. A pequenina rede de rugas voltou a se estender ao redor de seus olhos. A fisionomia, tão aberta e lisa, repentinamente escureceu, envelhecida. Mas logo o sorriso reapareceu e os rugazinhos sumiram. Eu também te levei um dia para passear de barco, lembra? Recostando a cabeça no ombro do homem, ela retardou o passo. Sabe, Ricardo, acho que você é meio um tanto... Você é mesmo meio tantã. Mas, apesar de tudo, tenho às vezes saudade daquele tempo. Que ano aquele. Quando penso, não entendo como aguentei tanto. Imagine um ano. É que você tinha lido A Dama das Camélias. Ficou assim toda frágil, toda sentimental. E agora? Que romance você está lendo agora? Nenhum. Respondeu ela, franzindo os lábios. Deteve-se para ler a inscrição de uma laje despedaçada. Minha querida esposa, eternas saudades. Deu em voz baixa. Pois sim, durou pouco essa eternidade. Ele atirou o pedregulho no canteiro ressequido. Mas é esse abandono na morte que faz o encanto disto. Não se encontra mais a menor intervenção dos vivos. A estúpida intervenção dos vivos. Veja. Disse ele, apontando uma sepultura fendida. A erva daninha brotando insólita dentro da fenda. O musgo já cobriu o nome da pedra. Por cima do musgo ainda virão as raízes, depois as folhas. Quem tá falando? É o Ricardo. Jura? É. Gente, o Ricardo está dizendo que o musgo... Sim. Ah, já cobriu. Desculpa. Perdão. É porque teve aqui. Isso aqui tá muito legal. Já cobria. Aí eu estava achando aqui, estava só escutando. O musgo já cobria, eu achei que era o narrador, desculpa.
Não, parece Ornara, não. Então vamos lá. O musgo já cobriu o nome da pedra. Por cima do musgo ainda virão as raízes, depois as folhas. Esta é a morte perfeita. Nem lembrança, nem saudade. Nem o nome sequer. Nem isso. Ela conchegou-se mais a ele e bocejou. Está bem, mas agora vamos embora, que já me diverti muito. Faz tempo que não me divirto tanto. Só mesmo um cara como você podia me fazer divertir assim. Deu-lhe um rápido beijo na face. Chega, Ricardo, quero ir embora. Mais alguns passos. Mas esse cemitério não acaba mais, já andamos quilômetros. Olhou para trás. Nunca andei tanto, Ricardo, vou ficar exausta. A boa vida te deixou preguiçosa. Que feio. Lamentou ele, impelindo-a para a frente. Dobrando esta alameda, fica o jazigo da minha gente. É de lá que se vê o pôr do sol, sabe, Raquel? Andei muitas vezes por aqui de mãos dadas com minha prima. Tínhamos então 12 anos. Todos os domingos minha mãe vinha trazer flores e arrumar nossa capelinha, onde já estava enterrado meu pai. Peraí, que eu vou... Isso, vai. Eu e minha priminha vínhamos com ela e ficávamos por aí, de mãos dadas, fazendo tantos planos. Agora as duas estão mortas. Sua prima também? Também morreu quando completou 15 anos. Não era propriamente bonita, mas tinha uns olhos... Era assim, verdes como os seus, parecidos com os seus. Extraordinário, Raquel, extraordinário, como vocês duas. Penso agora que toda a beleza dela residira apenas nos olhos, assim meio oblíquos como os seus. Vocês se amaram? Ela me amou, foi a única criatura que fez um gesto, enfim, não tem importância. Tem importância. Raquel tirou-lhe o cigarro, tragou e depois devolveu. Eu gostei de você, Ricardo. Ricardo. E eu te amei, e ainda te amo. Percebe agora a diferença? Um pássaro rompeu o cipreste e soltou um grito. Ela estremeceu. Esfriou, não? Vamos embora. Já chegamos, meu anjo. Aqui estão meus mortos. Pararam diante de uma capelinha coberta, de alto a baixo por uma trepadeira selvagem que a envolvia no furioso abraço de cipós e folhas. A estreita porta rangeu quando ele abriu de par em par. A luz invadia um cubículo de paredes enegrecidas, cheias de estrias de antigas goteiras. No centro do cubículo, um altar meio desmantelado, coberto por uma toalha que adquiria a cor do tempo. Dois braços de desbotada opalina ladeavam um tocho crucifixo de madeira. Entre os braços da cruz, uma aranha tecera 2 triângulos de teias já rompidas, pendendo como farrapos de um manto que alguém colocara sobre os ombros de Cristo. Na parede lateral, à direita da porta, uma portinhola de ferro dando acesso para uma escada de pedra, descendo um caracol para a catacumba. Ela entrou na ponta dos pés, evitando roçar mesmo de leve naqueles restos da capelinha. Que triste é isso, Ricardo. Nunca mais você esteve aqui? Ele tocou na face da imagem recoberta de poeira, sorriu melancólico. Sei que você gostaria de encontrar tudo limpinho, flores nos vasos, velas, sinais da minha dedicação, certo? Mas já disse que o que mais amo neste cemitério é precisamente este abandono, esta solidão. Calma aí. As pontes com o outro mundo foram cortadas e aqui a morte se isolou total, absoluta. Ela adiantou-se e espiou através das enferrujadas barras de ferro da portinhola. Na semi-obscuridade do subsolo, os gavetões se estendiam ao longo das 4 paredes que formavam um estreito retângulo cinzento. E lá embaixo? Pois lá estão as gavetas, e nas gavetas minhas raízes. Pó, meu anjo, pó, murmurou ele. Não. Abriu a portiola e desceu a escada. Aproximou-se de uma gaveta no centro da parede, segurando firme na alça de bronze como se fosse puxá-la. A cômoda de pedra não é grandiosa? Detendo-se no topo da escada. Detendo-se no topo da escada, ela inclinou-se mais para ver melhor. Todas essas gavetas estão cheias? Cheias? Só as que têm os retratos e a inscrição, está vendo? Nesta está o retrato da minha mãe. Aqui ficou minha mãe. Prosseguiu ele, tocando com as pontas dos dedos. Sobe um pouquinho, sobe um pouquinho.
Um medalhão esmaltado. Ai, meu Deus, cadê? Calma. Esmaltado embutido no centro da gaveta. Ela cruzou os braços, falou baixinho, um ligeiro tremor na voz. Vamos, Ricardo, vamos. Você está com medo? Claro que não. Estou é com frio. Suba e vamos embora. Estou com frio. Ele não respondeu. Adiantara-se até um dos gavetões na parede oposta e acendeu um fósforo. Inclinou-se para o medalhão frouxamente iluminado. A priminha Maria Emília, lembro-me até do dia em que tirou esse retrato, 2 semanas antes de morrer. Prendeu os cabelos com uma fita azul e veio se exibir. Estou bonita? Estou bonita? Falava agora consigo mesmo, doce e gravemente. Não é que fosse bonita, mas os olhos... Venha ver, Raquel. É impressionante como tinha olhos iguais aos seus. Ela desceu a escada, encolhendo-se para não esbarrar em nada. Que frio faz aqui e que escuro. Não estou enxergando. Acendeu outro fósforo, ele ofereceu à companheira. Pegue, dá para ver muito bem. Afastou-se para o lado. Repare nos olhos. Mas está tão desbotado, mal se vê que é uma moça. Antes da chama se apagar, aproximou a inscrição feita na pedra. Leu em voz alta lentamente. Maria Emília, nascida em 20 de maio de 1800 e falecida. Deixou cair o palito e ficou um instante imóvel. Mas essa não podia ser sua namorada. Morreu há mais de 100 anos. Se eu mentir... Um baque metálico decepou-lhe a palavra no meio. Olhou ao redor. A peça estava deserta. Voltou a olhar para a escada. No topo, Ricardo observava por detrás da portinhola fechada. Tinha seu sorriso, meio inocente, meio malicioso. Isso nunca foi o jazido da sua família, seu mentiroso. Brincadeira mais cretina. Exclamou ela, subindo rapidamente a escada. Não tem graça nenhuma, ouviu? Ele esperou que ela chegasse quase a tocar o trinco da portinhola de ferro, então deu volta à chave, arrancou da fechadura e saltou para trás. Ricardo, abre isso imediatamente. Vamos, imediatamente. Ah, meu Deus, cadê? Ordenou, torcendo o trinco. Detesto esse tipo de brincadeira. Você sabe disso, seu idiota. É no que dá seguir a cabeça de um idiota desses. Brincadeira mais estúpida. Calma que eu tô perdido. É você, Renan. Uma recha de sol. Não, sei, mas eu tô perdido. Ah, tá. Uma recha de sol vai entrar pela... Calma aí. Uma recha de sol vai entrar pela frincha da porta. Tem uma frincha na porta. Depois vai se afastando devagarinho, bem devagarinho. Você terá o pôr do sol mais belo do mundo. Ela sacudiu a portinhola. Ricardo, chega, já disse, chega. Abre imediatamente, imediatamente. Sacudiu a portinhola com mais força ainda, agarrou-se a ela. Dependurando-se por entre as grades, ficou ofegante, os olhos cheios de lágrimas, e ensaiou um sorriso. Ouça, meu bem, foi engraçadíssimo. Mas agora preciso ir mesmo. Vamos, abra. Ele já não sorria, estava sério, os olhos diminuídos. Em redor dele já apareceram as ruguinhas abertas em leque. Boa noite, Raquel. Chega, Ricardo, você vai me pagar. Gritou ela, estendendo os braços por entre as grades, tentando agarrá-lo. Cretino, me dá a chave dessa porcaria, vamos. Exigiu, examinando a fechadura nova em folha. Examinou em seguida as grades cobertas por uma crosta de ferrugem. Imobilizou-se. Foi erguendo o olhar até a chave que ele balançava pela argola como um pêndulo. Encarou apertando contra a grade a face sem cor. Esbugalhou os olhos num espasmo e amorteceu o corpo. Foi escorregando. Não, não. Voltado ainda para ela, ele chegara até a porta e abriu os braços. Foi puxando as 2 folhas escancaradas. Boa noite, meu anjo. Os lábios dela se pregavam um ao outro, como se entre eles houvesse cola. Os olhos rodavam pesadamente numa expressão embrutecida. Não. Guardando a chave no bolso, ele retomou o caminho percorrido. Num breve silêncio, o som dos pedregulhos se entrechocando úmidos sob seus sapatos. E, de repente, o grito medonho, inumano. Não! Durante algum tempo, ele ainda ouviu os gritos que se multiplicaram, semelhantes aos de um animal sendo estraçalhado. Depois, os urros foram ficando mais remotos, abafados como se... Ai, meu Deus, sabe? Opa! Durante algum tempo, ele ainda ouviu ouviu os gritos que se multiplicaram, semelhante
de um animal sendo estraçalhado. Depois os urros foram ficando mais remotos, abafados como se viessem das profundezas da terra. Assim que atingiu o portão do cemitério, ele lançou ao poente o olhar mortiço. Ficou atento. Nenhum ouvido humano escutaria agora qualquer chamado. Acendeu o cigarro e foi descendo a ladeira. Crianças ao longe brincavam de roda. Meu Deus. Socorro. Fim. Eu não esperava isso. Exatamente, essa é a graça do conto. Ai, meu Deus. Eu não sabia que ela escreveu esse tipo de texto. Muito bom. Ai, é o meu favorito dela. Meu Deus. Facita Zé de A escrita tava meio ruim porque foi o único que eu achei online, porque eu tenho ele na mão, né? Aí não dava para mostrar. Pronto, professora, pode assumir. O sarau é de vocês, eu tô quietinha aqui. Podem falar aí à vontade, pode chamar alguém, pode fazer o que você quiser, vocês podem comentar. Luciana, eu acho que seu microfone tá fechado. Então, o que eu queria falar, assim, foi a sua representação. Na hora que falou assim, do frio, você fez assim, ó. Sabe assim, na hora que falou das grades, você, sim, você vivenciou. Assim, nossa, assim, foi uma coisa muito linda. Gente, claro, Gabi, Renan também maravilhosa, mas a Bia, assim, ela Renan queria roubar a fala de todo mundo. Não é justo. Ele queria ler muito sozinho. Bom, muito... A sua representação foi muito legal, foi muito boa mesmo. Parabéns, viu? Eu tô amando os comentários, o pessoal falando que nosso cemitério é do Jardim da Saudade. Gente, eu fiquei chocadíssima. Foi eu que falei do cemitério do Jardim da Saudade. Falei, não é o cemitério com certeza do Jardim da Saudade. O Jardim da Saudade é lindo. Gente, eu tô chocada com esse texto. Eu muito bom, não é? Não, a Sharon falou aqui que ele podia estar morto, o Ricardo. Aí eu falei assim, se não tiver morto, ele gosta muito de andar com os mortos. Mas, na verdade, ele era um safado. Você acha que ele é uma pessoa só estranha? Por isso que eu gosto muito desse texto, porque eu acho que ele vai contra tudo que você pensa enquanto você tá lendo, não tá certo, entendeu? Não, é muito bom. Um clima assim, surreal, né? Que você realmente não espera o desfecho da história. Pelo que eu entendi, foi uma vingança dele por ela estar com outro. Gente, que isso, que loucura! Meninas, cuidado quando alguém te levar ao cemitério, vocês já sabem, pode ter lido. Não, obrigada, querida. De preferência, não tem encontros em cemitério. Também não. Não já fica ligado se alguém marcar alguma coisa do tipo. Nem entra. Não seja uma Raquel. Eu admito. Da saudade, porque aí ok. Eu admito, a não ser que tenha um enterro, né? Aí você vai, né? Porque aí tudo bem. Se for de Sulacap também. Oi? Se for de Sulacap também, que Sulacap é bonito. Sulacap é do Jardim da Saudade. Ali rola até um piquenique, né? Então tá tranquilo. Não, gente, eu moro ao lado do cemitério. Assim, eu fiquei assim, imaginando a cena. Luciana, de noite eu acho melhor você ficar atenta se ouvir uns gritos, deve ser a Raquel. Sim, com certeza. Com certeza. Ai, socorro. Lucas, eu adorei o texto. Se puder enviar lá no grupo do Classroom, vou ficar muito grata. Vou enviar, pode deixar. É muito bom. Ele tá meio ruinzinho, porque foi o que eu achei, e aí ele tá faltando umas marcaçõezinhas, mas valeu, né? Sim. Eu admito que eu roubei, porque esse texto, o meu professor de português passou para mim quando eu estava no 2º ano. E a ideia era a gente fazer um tipo de leitura sobre o texto que fosse. Aí ele deu vários autores, a gente pegou esse texto da Lígia Fagundes. E a gente apresentou ele em sala, andando entre as carteiras. Aí parecia que a gente estava andando no cemitério, tinha uma música de fundo, uma parada super assim. Aí foi muito legal.
Só que depois que a gente começou, que eu realmente estudei literatura, eu descobri que, tipo, esse texto vai meio que em encontro a muitos outros, como a Gabi tinha falado, outros textos que ela escreveu, assim. Então eu falei, cara, esse aí continua sendo meu preferido. Muito bom. Não esperava. Eu também não esperava, não. Eu gosto dela, eu gosto até daquele livro, Os Morros Uivantes, que eu amo. Assim, não esperava mesmo uma escrita dessa. E nem esse desfecho do final, assim, eu estava assim, toda prestando atenção, que coisa linda, esse encontro inusitado, assim, mas o final... Eu também. Aí você acha que eles vão A acabar juntos professora no dizendo que início? era romântico. A professora falando, é romântico, super romântico. Adorei. Eu só tava pensando, do jeito que eu sou medrosa, a pessoa me chama pra ir pro cemitério, eu falo pra ela, olha, não vai estar acontecendo, entendeu? Sinto muito. Hoje queria não, muito para. Hoje não, para. Gente, nem a pau que tá no cemitério, Deus me livre. Nossa, eu tava pensando até na simbologia do cemitério. Gente, eu fui no cemitério uma vez na minha vida e já tive 3 pessoas que morreram na minha família. Eu fui em um enterro. Eu nunca fui e nem vou. Assim, Gente, eu já fui em vários enterros, né? Eu amei e gostei. Quando morreu, morreu. Acabou. Seria só um corpo embaixo da terra. Ai, que E, gente, horror! crema. Eu vou Só no Bolsonaro crema. pra dançar no cachorro. Esse eu também vou. Esse eu também vou. Esse aí vai ser carreata, assim. Vai ser todos os cemitérios, entendeu? Vai ser coletivão. Imagina, nossa, tem um Vocês estavam ícone da lendo o história. texto? Eu estava lembrando, logo no início do meu namoro, um conhecido nosso morreu e eu tive que ir no cemitério Eu com achei meu que foi namorado. um pouco. Não, não. Eu E adorei. ele ia foi falar que eu namorei. apresentando para as pessoas que eu não conhecia. Eu E ele falou adorei assim, como essa essa aqui é a história Juliana, aconteceu. minha namorada. Eu falei, gente, imagina se eu encontro lá, primeira vez no cemitério. Que trágico que seria. Gente, que horror. Todo mundo me conhecendo pela primeira vez no cemitério. Eu lá assim, Gente, que né, meus horror. sentimentos. Ainda bem que era algo sério, que era um enterro. Imagina se eu tivesse te chamado para ir pro cemitério. Não vai. No caso, não ia ter nem namoro, né? Porque eu já ia meio estranhar. Com certeza. Sem condições, gente, de ter um encontro no cemitério. A gente é mulher no Brasil. Não ia acabar bem. Não vai acabar bem. Eu tenho que Coisa lembrar, tem um conto do Edgar Allan Poe que é muito isso de prender a pessoa, que ele prende, que o personagem prende a... Acho que é o Corvo, não é? Não é o Corvo. Não. O Corvo não, não. eu acho que é o da Leonora, que a esposa morre e ele enterra, o caixão dela fica ali na casa, na residência, enterrado, e ele fica sonhando e tendo alucinações que ela tá vivendo. Acho que ele chama a polícia, não é? Não, ele não chega a ser mais, tipo, a noite inteira que ele tá tendo alucinações e ele tem um momento que ele abre o caixão, ele tira os dentes e só tem tipo, os dentes e as unhas no corpo, aí ele arranca, é uma coisa muito... Tem vários, esse tema acontece bastante. É Berenice, não? E é com essa imagem que a gente termina. Eu não sei se é E é com essa imagem que a gente termina. Boa noite, durmam bem essa noite, sonhem com os anjos. Mas tá de tarde ainda. Tá É nesse tranquilo. clima super leve que a gente está na aula de encerramento do período. Coisa lá pra o nosso humor. Quando a Gabi começou a falar do conto dele, do Edgar Allan Poe, eu não vi o filme, muito menos li o livro, porque eu sou muito medrosa, mas eu lembrei da história do Stephen King, do Jogo Perigoso, que a menina, ela vai pra uma cabana com o marido, e aí ele prende ela na cama pra eles terem um feitiço lá, e o cara morre. E ela fica presa na cama, e eu fiquei tipo, mano do céu, olha a merda. E ainda parece aquele cara todo estranho lá, que come pessoas, eu acho, arranca a orelha das pessoas, não sei, mas deixou ela viva. Um negócio assim, aquele cara muito estranho. Eu não que todo mundo acha que é um sonho dela, né? Mas não era alucinação, era real. Sabe, Era um cachorro, não era? É porque essa coisa assim de cemitério... cachorro Um também. cachorro, lobo, alguma coisa assim, né? Sim. Essa coisa de cemitério dá muita fantasia, gente. Eu moro perto mesmo, eu moro perto do cemitério de Irajá. E, assim, é um cemitério, assim, até que relativamente, assim, bonito, assim, tem muitos mausoléus, aqui está enterrado um grande deputado, então, assim, tem a igreja na frente, e a igreja tem as gavetas, é um lugar super bonito, super tranquilo, porque, assim, tem muita fantasia com esse negócio de cemitério. Agora, quando eu vim morar aqui,
as pessoas diziam assim, falavam muitas coisas, que do pó do cemitério que voava, eram assim, umas coisas assim, muito loucas mesmo. Eu ficava com muito medo, mas depois, com o tempo, você vê que não é nada disso, mas tem muita fantasia, né? Dá Mas medo eu tenho mesmo. uma coisa pra Luciana, falar mas sobre você tá cemitério. viva mesmo, tem certeza? Sim, eu acho que sim, não sei. Tá bom, não sei, porque essa acomodação foi muito boa. Né? Na realidade, do cemitério, eu não sei se vocês já comeram, mas, tipo, a fruta que dá em árvore que tá em cemitério é a fruta mais doce. Eu Sério? Não recomendo, mas... Não, Isso aí eu não sabia, Aquele que não. rouba a manga do cemitério? Assim, nunca roubei a manga do cemitério, mas eu tenho uns amigos, uns colegas conhecidos da família que eles moram relativamente perto de cemitérios, tipo, no Brasil, assim. Minha família é muito grande. E eles falam que, tipo, a fruta das árvores do cemitério são... As árvores são bonitas, as frutas são bonitas e são muito doces. não, Mas Essa coisa de... o adulto Não, gente, gente. essa coisa de árvore, a Gabi Bom. tem razão, porque assim, na frente Sim, frente total. do cemitério de Irajá, tem uma praça enorme, e são as árvores mais bonitas. Gente, são as mais Não. cheirosas e as É o mais mundo dos bonitas. nutrientes. E olha só, Esqueci. foi até bom você tocar nisso, Gabi, porque, por exemplo, tinha uma parte lá no conto que falava dos ciprestes, né? E Sim, para os das romanos plantas. era uma árvore totalmente que tinha essa ideia mesmo fúnebre, né? Que tinha assim, toda vez que alguém via uma árvore dessas tinha mau agouro. Era Amo. muito doido. Eu amo a Aqui ideia no de Brasil tem uma árvore que é considerada árvore de cemitério, né? Inclusive o cheiro Oi? dela tem uma árvore aqui no Brasil. Eu que ela tenho é aqui na minha considerada casa. cemitério. Eu não sei o nome dela. É a Olha, Luciana. Luciana, eu já tô ficando meio preocupada. Assim. assim, é uma superstição que minha mãe tem lá na terra dela no Ceará. Que é essa árvore que tem primavera que fala, eu não sei falar o nome dela assim, que é Bougainville. Bougainville, isso aí. Isso, Bougainville. Que, tipo assim, a minha mãe fala que desde pequena eu cresci com minha mãe falou assim, nunca plante essa árvore, porque onde você planta ela, você vai morrer. Tanto que, tipo, eu cresci vendo essas árvores sendo plantadas em vasos, nunca no chão. Eu só vi 2 delas plantadas no chão a minha vida inteira. Sempre que você parar pra notar, ela tem um vaso. Na frente da FAO tem 4. Então eu vou morrer aqui? Você que Plantou, Luciana? Meu Deus do Melhor céu. comentário, na frente da sala tem quadro. Alguém dá uma mudinha pro Bolsonaro, por favor. Fala que ele dá uma plantada rapidão. Gente, eu acho melhor a gente fazer uma plantação lá em frente ao Palácio do Planalto, entendeu? Sim. Gente, a professora tá gravando, pelo amor de Deus. Tá gravando, e a A Maria gente não quer filmar, só quer deixar o local mais cheiroso pra você. Deus! A Maria Fernanda falou assim, ou deixa eu falar, eu mando vocês todos para visitar a Luciana lá em Irajá. Então ela tá Não, eu tô achando graça. Vai, fala, Juliana. Não, só para falar uma coisa que esse texto me fez lembrar. Uma vez eu fui num sarau de Halloween numa escola estadual lá em Padre Miguel. Eu acho que esse texto super caberia nesse sarau. E foi muito legal, porque assim, não foi só a leitura dos textos, mas eles transformaram os textos em atividades. Então tinha um labirinto que você tinha que escapar. Aí misturaram junto com os filmes. Já teve um labirinto que foi no segundo andar do prédio da escola, que tinha 2 meninas que eram super parecidas. Aí eram de um filme, que tinham 2 gêmeas, assim, de cabeça baixa. Gente, quando eu vi aquilo, eu quase fui. Porque foi assustador. Mas é muito legal e esse seria um texto super ótimo para trabalhar. Já fica uma ideia aí para desenvolverem na escola. Sarau de Halloween, foi maravilhosa a ideia, gente. Foi numa escola estadual Monção, lá em Padre Miguel. Eu não sei se vocês têm contato com a Feira Claque, mas na Feira Claque é muito legal porque várias turmas fazem temas desse tipo. Eu lembro que teve uma sala que fez do The Walking Dead. Tinha um monte de gente vestida de zumbi, aí pintaram a sala, escureceram a sala inteira. É muito legal. Tem vários temas desse tipo de terror, de Halloween, é muito bom. A Maria Fernanda queria falar. Professora, pode falar. Isso, o que eu ia falar é assim, que eu fiquei achando graça, assim, de como que vocês pegaram o texto pelo humor, né? Que vocês pegaram pelo riso, né? Poderiam talvez ter pego de outro jeito.
e como que isso pode ser uma forma de... Quer dizer, a gente pode pensar sobre essa produtividade em sala de aula, né? Porque o terror tem um pouco... Hoje, se a gente pega um texto romântico dessa época né, do gosto macabro mesmo do romantismo, desse viés do romantismo, é sério e é trágico, né? Mas vocês leram, achei engraçado que o Renan leu rindo, né, o tempo todo. Se talvez tivesse feito uma outra entonação, o texto podia ter significado outras coisas, podia ter um peso ali daquela mágoa do cara e tal, mas é interessante esse caminho para o riso, né, que eu acho que é um pouco o caminho que as crianças talvez façam com terror, e aí fiquei me perguntando se essa pode ser uma isca, né, para a gente subverter isso, porque a primeira reação pode ser de humor, né, e depois você pode começar a pensar coisas também por baixo desse humor, né, o que tem? Tem uma coisa que se mexe com a gente na tematização da morte aí, né, e esse terror, que a gente está muito acostumado a pensar o terror como terrir, né? Que é uma coisa muito cara ao nosso tempo contemporâneo, né? E aí eu acho que é interessante para fisgar os alunos e interessante para também ultrapassar isso, porque talvez a gente fique muito nessa coisa de rir do que é macabro, né? E aí eu acho que talvez seja um objetivo interessante, seria pegar por aí, né? E caminhar, mas o porquê que é tão engraçado, né? Por que a gente... não, pelo amor de Deus, não vou falar, não vou no cemitério, não sei o que lá, tem uma coisa de... vai de retro, né? E a gente ri também quando a coisa não tem... Quando a gente não tem familiaridade com a coisa, como a gente ri, às vezes, automaticamente de um acidente. Já aconteceu isso com vocês? Comigo acontece, gente, direto. Eu tenho essa... Eu morro de vergonha, mas eu rio. Às vezes tive crise de riso sendo assaltada, professora. Então... É o quê? Eu tive crise de riso sendo assaltada. Caraca, Gabriele, que horror. É muito caramba, na minha cara. Quando uma amiga minha contou que o avô dela se matou também, eu ri, mas eu me senti muito mal depois, mas eu só consegui rir, eu não tive outra reação. Ela falou... Foi horrível. Esse riso tem alguma coisa que pode ser estendida, né? A gente pode pensar do riso para outros, porque ele traz alguma coisa com ele, né? Traz alguma coisa em relação à morte aí. E eu acho que o texto faz isso, né? Claro que ele tem outras coisas, né? A coisa da menina, o cara é rico, não sei o quê. Não posso atender. Tem uma professora da Faculdade de Educação, a chefe. Não. Eu fiquei... Ela é chefe e ela não sabe que você está dando aula? Brincadeira. Vamos aos comentários, rapidinho. Não, mas, enfim, eu ia dizer era isso, assim, como que o terror pode ser um tipo de texto interessante, né? O conto de terror pode ser um gênero interessante para trabalhar em ensino fundamental 2, assim, e explorar um pouco essas possibilidades de você ir... eu acho que uma coisa interessante seria exatamente pensar pela surpresa, né? Se a primeira reação é rir, o que eu faço depois desse riso? Como é que eu trabalho além dele? Porque tem coisas além, né? Tem coisas além que o texto vai deixando também. Tem uma parte lírica interessante da questão da vida que cobre a morte, né? Tem muitas imagens dessa coisa da vida que cobre a morte. Não sei se vocês notaram que no começo as crianças estão cantando meio melancolicamente, no final elas já estão fazendo uma cantiga de roda, o que é muito hilário, né? Como se, de alguma forma, esse narrador ou esse autor implícito aí atrás tivesse mostrando, né, o espírito no qual a gente talvez tenha que receber o texto, que é um pouco de brincadeira, né, talvez, não sei. Não sei. Eu acho que essa parte também traz um pouco da normalidade, tipo, ela acabou de ser presa num cemitério, só que a vida continua normal. Ele foi pegar o cigarrinho dele, foi embora tomando cigarrinho, as crianças continuam brincando, a vida segue normal, e a menina gritando lá, se esgoelando. E ele é um psicopata, né, gente? Pelo amor de Deus. Outro clichê contemporâneo é pegar o segundo capítulo e fazer isso com outra mulher, né? Assim, produzir uma série contemporânea que é o famoso psicopata, né? Mas não está posto aí, porque não é um gênero. Enfim, mas eu acho interessante pensar isso, é o famoso nervoso mesmo. E o que a gente pode explorar com esse terror, né? E com a questão da morte, né? Do desconhecimento mesmo da morte, assim,
do estranhamento que a gente tem, né? Não posso nem pensar no caminho. E ao mesmo tempo atrai, né? Ao mesmo tempo atrai. Tem uma coisa que atrai, né? Isso. Eu acho que trazer contos de terror, eu vou puxar um pouco a sardinha pro meu autor favorito. E eu sou apaixonada por Edgar Allan Poe. E ele foi o autor que iniciou o gênero policial e suspense e terror no mundo. Tipo, foi a primeira pessoa que começou a fazer isso, foi ele. E eu acho que, tipo, trazer contos de terror para a escola é legal porque, tipo, não é o que os alunos têm contato. Eles têm contato com terror de filme, de série, dessas coisas, não vê texto. Eu acho que textos de terror, tipo livros e contos, são muito mais impactantes do que um filme. Porque filme você tá vendo, a visão você consegue entender, tipo, é aquele pronto. Quando você imagina, é um negócio absurdo, porque seu cérebro vai livre fazendo o que quiser. Tem um conto do Lovecraft, que é o que tem um monstro gigante que tipo, não dá pra pronunciar o nome dele. Não tem a pronúncia. Eu não sei pronunciar, pra mim é o né? É esse, que é um monstro que sai dos mares, que é um gigantesco polvo com asas de morcego. E ele, ao longo do texto, tem milhares de pessoas e cada pessoa que lê imagina ele de uma forma. E eu acho que imagina trazer isso com um adolescente que está acostumado a ler textos e poemas sobre amor, que nunca viu um texto de terror, que nunca conheceu essa literatura, esse tipo de literatura, que é uma literatura extremamente valorizada fora da escola. Mas, tipo, no mundo todo mundo gosta disso, mas a gente não vê na escola. Eu nunca vi, por exemplo, um texto de suspense, terror, policial na escola. Eu sempre vi textos de amorzinho, alguma coisa do tipo. E é o tipo de texto que prende, né? Porque você vai caminhando com aquela história, a galera fica tipo, nossa, mas cara, é assim, aí, pô, prende a turma, né? Sim. Conquista. No CAP, eles trabalham no sexto... Oi? Não? Não, no CAP, eles introduzem o gênero terror no 6º ano. Sim, olha que legal. Sexto mesmo ou sétimo? Eu lembro que... Não, é no 7º, perdão, no 7º. Sétimo. No Não sei se eles fazem conto de fadas, poemas. Isso mesmo, é o maravilhoso. No 7º é suspense e terror, né? Uhum. Eu ia falar o seguinte, que uma coisa que ficou evidente também aqui na leitura oral é a necessidade de uma preparação para essa leitura oral, né? Então, se você bota o aluno para ler sem ele nunca ter tido contato com o texto, acontece o que aconteceu hoje aqui, né? Cadê o narrador, quem é o Ricardo e tal, e tem uma outra coisa interessante, que acho que assim, a leitura oral é bacana, mas talvez não surpreender, né? Fazer um trabalho de ensaio com eles, porque se você bota para ler de primeiro oralmente, eles não têm maturidade para decidir qual é o tom, né? Você vê, Renan, você leu assim meio de surpresa ali, né? Você não tinha ensaiado com Beatriz, mas se você quisesse dar um tom mais macabro ali, você poderia. E o texto ia ficar completamente diferente. Então, talvez essa coisa de pedir a leitura oral, não como uma cobrança de pontuação, por exemplo, né? Deixa eu ver se o aluno tal sabe ler, então vou colocar ele para ler oralmente. Um texto que ele nunca antes leu. Não é muito legal para a fruição literária, porque está tomando contato com o texto naquela hora, e ele não sabe que tom dá ao texto, e ele ainda está se dando conta do que está em causa ali naquele texto, né? Numa segunda leitura desse conto, a gente já poderia fazer outra interpretação em cima de outros tons que a gente pudesse dar essa voz, uma lentidão, uma rapidez maior. A Beatriz estava à vontade porque ela conhece o texto, né? Olha qual a diferença que faz. Então, acho que a gente pode pensar essa coisa, o gênero, né? Essa coisa. Mas eu não li o texto tem bastante tempo, tá? Só para falar, eu não leio tem muitos anos esse texto. Eu só lembrava a Kátia fala muito isso que você falou agora. É até a questão da recepção da leitura mesmo com o aluno, né? De ser meio que preparado para aquele momento ali que vai ser inserido aquela narrativa, né? No projeto Mitologando a gente tem muito esse trabalho. E ele tem um papel ali artístico, né? Se ele vai ler para os outros, ele está interpretando. Então, ele tem que encarnar o personagem com todas as ambiguidades desse personagem. É um cara magoado? É um perverso? É um vingativo? Vai modulando isso daí. Se ele conhece o texto, ele vai botando esse Ricardo para
para, de alguma forma, transmitir, talvez, uma ambiguidade, né? Qual é a voz de um Ricardo que a gente só pode ver se revelar no final, né? Tem que ser uma voz coerente com o final, mas, ao mesmo tempo, ela não pode dar bandeira, né? Não pode ser isso, senão fica sem graça o texto, né? Fala, Ariane. Eu estava pensando aqui, né, quando eles estavam lendo, na diferença da leitura de todo mundo, porque, assim, as leituras da Bia e do Renan deveriam ser interpretativas, mas a leitura do narrador, mesmo que ela tenha sido de primeira, não fez diferença, porque geralmente o narrador, ele é indiferente, então a linha de leitura, né, não faz muita diferença, mas no caso do Renan, me deu a impressão de, tipo assim, ué, esse cara tá apaixonado ou tá debochando da menina? Ah, minha filha, foi muito engraçado, mas aí eu volto na mesma coisa, né? Talvez, eu tava pensando, se a Bia tivesse introduzido o Renan um pouquinho Olha, Renan, você é um cara que tá apaixonado, tá? Não vai debochar de mim, não. Mas foi muito engraçado. Que eu já tinha conhecido esse conto, mas eu nunca tinha lido, tinha acesso a ele. Isso é interessante, uma coisa que eu ia falar para vocês, uma pergunta, né? Então, quando digamos assim, que você prepare a leitura, você peça para eles prepararem, olha, gente, vocês vão, mas você não dê a interpretação, você entrega o texto na mão das crianças e fala, você vai ser Ricardo, você vai ser Raquel e você vai ser o narrador. 10 minutos para ensaiar, 15, 20, sei lá quanto tempo eles precisam, ok. As crianças vão fazer a interpretação delas. Aí, a maneira de oralizar pode ser discutida? A gente está discutindo aqui a oralização do texto, né? Vocês acham que faz sentido falar assim, mas vem cá, você acha que do jeito que você leu era como é o personagem? Eu acho que isso é uma aula de literatura para eles, entendeu? Isso é o personagem, ele é assim ou ele é assim? Perguntar esse tipo de coisa é pensar sobre como que a gente pensa as palavras, né? Como que a gente vai dando tom às palavras e vai criando o personagem dentro da gente. Então, nesse trabalho aí de oralização, tem muito de compreensão textual, né? E aí eu acho que vale a pena a gente tematizar isso. Por exemplo, fazer esse exercício de leitura oral e pensar quantas leituras são possíveis aqui, né? De repente pode ser uma coisa meio hilária e ficar legal, né? E uma outra também ficar legal de um jeito mais suspense, enfim, não sei, né? Mas a gente discutir esse tipo de coisa a partir da oralização é interessante, porque você está falando de sentido, de dar sentido ao texto a partir da maneira como a voz se colocou. E eles não... Gente, isso para a gente é fácil, pensar assim que se eu faço voz X ou voz Y, eu estou dando sentido X ou Y ao texto. Para eles é uma novidade. Não é só ler, não? Não é só ler, não. Tem leitura de um jeito, tem leitura de outro, e elas significam, a sua voz está significando. É bacana tematizar isso para eles, né? Mostrar que o texto tem vida na voz, e que você encaminha para pensamentos a partir do momento, a partir das diferentes maneiras como você vozeia, né? Como o pessoal fala, vozeia o texto, né? Eu não quis envolver ninguém, tanto porque eu não sabia que se você ia aprovar, porque o texto é meio grandinho, né? Semana passada as pessoas leram textos menores. Eu não sabia se você ia aprovar, e eu também queria que as pessoas fossem descobrindo o texto com essa novidade, independente de estarem lendo comigo ou não, sabe? Para todo mundo ter a mesma experiência participando, né? Porque, pô, o bom desse texto é você ler e você ter a resposta do negócio no meio, e é muito bom. Gente, então, quem mais? Beatriz, você vai chamar alguém ou alguém vai se chamar para fazer a leitura aqui? Eu acho que a próxima leitura pode ser quem preparou alguma coisa interessante para a gente ver. Não precisa ser ninguém. Coragem. Pode ser de outro jeito, tá? Literatura pode ser muitas coisas. Professora, eu e o Lucas tínhamos preparado um texto, mas meu computador acabou de cair a internet, eu estou reiniciando ele, então pode ser outra pessoa na frente, que aí quando o meu computador ligar, a gente vai. Vamos respeitar o tempo divino. Quem mais está aqui? Ó? Eu vou fechar o olho e vou falar assim, pessoa 15. Quem é?
Pessoa 15, PMDB, fazendo propaganda aí. Prefeitura. Tá bem, 13. Então, Marina, 13. Olha lá, ó, Benedita. Vai, Marina. Você preparou algum? Professora, eu preparei um texto, mas a minha internet também tá bem ruim. Toda hora eu tô caindo aqui. Mas... Ai. Adorei Então aquela você não vai conseguir ler, não, Marina? Ai, professora... Tá com vergonha? Eu vou tentar. Vai lá, Marina. Peraí. Tô me sentindo na espera do telemarketing. Um momentinho, por favor. Tac. Calma. Eu não sei comparar. Ai, gente. É o que? Apresentar? Mas pode ler sem apresentar, se não quiser. Tá. É um conto do Mia Couto, ele se chama A Infinita Fiandeira. Não sei se alguém conhece. Conhece? Pelo nome, não me lembro. Não. Vou contar, então. A aranha, aquela aranha, era tão única, não parava de fazer teias. Fazia de todos os tamanhos e formas. Havia, contudo, um senão. Ela fazia-as, mas não lhes dava utilidade. O bicho repaginava o mundo, contudo, sempre inacabava suas obras. Ao fio e ao cabo, ela já amealhava uma porção de teias que só ganhavam senso no rebrilho das manhãs. E dia e noite, dos seus palpos primavam obras, com belezas de cacimbo gotejando, rendas e rendilhados, tudo sem nem finalidade. Todo mundo aracnídeo sabe que a teia cumpre as funções, as fatias funções. Lençol de núpcias, armadilha de caçador. Todos sabem, menos a nossa aranhinha, em suas distraiçoeiras funções. Para a mãe-aranha, aquilo não passava de mau senso, para que tanto labor, se depois não se dava a indevida aplicação? Para que tanto labor, se depois não se dava a indevida aplicação? Mas a jovem aranhiça não fazia ouvidos, e alfaiatava, alfinetava, cegava-os nós. Tecia e retecia o fio, entrelaçava e reentrelaçava mais e mais a teia, sem nunca fazer morada em nenhuma. Recusava a utilidade, vocação da sua espécie. Não faço teias por instinto. Então, faz por quê? Faço por arte. Benzia-se a mãe, rezava o pai. Mas nem com preces, a filha saiu pelo mundo em ofício de infinita teceloa. Em cantos e recantos deixava sua marca, o engenho da sua seda. Os pais, após concertação, a mandaram chamar. A mãe, minha filha, quando é que assentas as patas na parede? E o pai, já eu me vejo em palpos de mim. E em choro múltiplo a mãe limpou as lágrimas dos muitos olhos enquanto disse, estamos recebendo queixas do aranhal. O que é que dizem, mamãe? Dizem que isso só pode ser doença apanhada de outras criaturas. Até que se decidiram, a jovem aranha tinha que ser reconduzida aos seus mandos genéticos. Aquele devaneio seria causado por falta de namorado. A moça seria até virgem, não tendo nunca digerido um machito. E organizaram um amoroso encontro. Vai ver que custa menos que engolir mosca, disse a mãe. E aconteceu. Contudo, ao invés de devorar um singelo namorador, a aranha namorou e ficou enamorada. Os dois deram-se os apêndices e dançaram ao som de uma brisa que fazia vibrar a teia. Ou seria a teia que fabricava a brisa? A aranhiça levou o namorado a visitar sua coleção de teias. Ele que encolhesse uma, ficaria prova de seu amor. A família desiludida consultou o Deus dos bichos. Para que reclamar da fabricação daquela espécime? Não, para que reclamar da fabricação daquela espécime? Uma aranha assim, com mania de gente? Na sua alta teia, o Deus dos bichos quis saber o que poderia fazer. Pediram que ela transitasse para a humana.
E assim sucedeu. Num golpe divino, a aranha foi convertida em pessoa. Quando ela, já transfigurada, se apresentou no mundo dos humanos, logo lhe exigiram a imediata identificação. Quem era? O que fazia? Faço arte. A arte? E os humanos se entreolharam intrigados. Desconheciam o que fosse arte. Em que consistia? Até que um, mais velho, se lembrou que houvera um tempo, em tempos que já se perdera a memória, em que alguns se ocupavam de tais improdutivos afazeres. Felizmente, isso tinha acabado. E os poucos que teimavam em criar esses pouco rentáveis produtos, chamados de obras de arte, tinham sido geneticamente transmutados em bichos. Não se lembrava bem em que bichos, aranhas ao que parece. Foi isso. Sem comentários. Calma. Silêncio também é bom, hein? Gente, foi só eu ou mais alguém pensou no mito de Aracne, pessoal de clássicas, no mito de Aracne? Ai, sim, eu total, eu Eu lembrei pensei total muito. disso. Qual é o mito, gente? Conta aí pra mim. Então, Aracne era uma jovem tecelã que ela fazia tapetes lindos. Então, tipo, os tapetes antigamente, eles eram feitos... Contava-se uma história por meio dos fios, sabe? Da mesma forma que mosaicos eram usados para contar histórias, os tapetes também eram. E ela era muito boa no que ela fazia, a ponto de que ela fazia competições e ela vencia todo mundo. E uma vez ela falou que era melhor que a própria Atena. E Atena / Minerva é a deusa do artesanato. Uma das coisas que ela roga é o artesanato. E ela falou e desafiou Minerva tipo, Minerva teceria um tapete, nossa, minha vizinha. E ela teceria outro e quem fosse a melhor ganharia. E seria considerada a maior tecelã. Sendo que ela estava ganhando de Minerva, estava fazendo uma arte muito melhor. E Minerva pegou e amaldiçoou ela e transformou ela numa aranha, porque aí ela passaria a vida dela tecendo. Essa é uma das versões, tem outras versões também, mas essa que eu conheço, mas o pessoal aí que talvez eu acho que o Renan, talvez mitologando, deva conhecer melhor a história. Além do mito de Aracne, me lembrou também um filme que eu vi ontem, do Doador de Memórias, que eles bloquearam um monte de coisa aí da humanidade, incluindo a arte, música, sentimentos e blá, blá, blá. Eu achei bem, bem interessante. Mas primeiro me veio também o mito de Aracne. Que está invertido no texto do Mia Couto, né? É interessante, gente. Assim, porque no mito parece que a produção artística é valorizada, né? Então ela é transformada em aranha para ficar fazendo uma coisa reles, que é uma teia, que é uma coisa poeira, né? Ela é transformada em aranha. Fala. Desculpa, não, vai continuar. Não, é isso, que tem um decair aí, né? No outro caso, ela é aranha, e a aranha é a aranha que é a artista, é a própria teia que é a arte. E aí tem uma coisa bacana que é pensar assim, que isso que é o mais humilde, né? Que a gente acha que é sujeira, né? Que é a teia de aranha, que você retira, né? Você pode pensar até como uma continuidade, né? Essa aranha quer dizer, essa que virou aranha, se pensar na continuidade do tema, né? Essa que virou aranha está fazendo da teia arte, né? E aí tem essa história, só relendo o texto do Mia Couto, né? Ela depois, quando ela vira gente, não tem mais lugar para arte no mundo de gente, né? Então tem uma coisa meio distópica, né? Que é isso que você falou da série que você está assistindo, né? Um mundo sem arte, onde já houve uma espécie de limpeza, né? Que agora todo mundo tem que ser funcional. Eu acho que esse é um tema muito interessante também, um tema muito contemporâneo, né? Professora, eu vi uma vez uma matéria falando sobre os pesquisadores, eles estavam testando o efeito de algumas drogas. E aí eu vou mandar o link aqui. É o link do Google Imagens.
porque no caso eles deram drogas para as aranhas, e aí as aranhas começaram a tecer. E aí, tipo, cada droga tem, tipo, a teia normal da aranha que tá limpa, e tem a teia da aranha que usa LSD, a teia da aranha que usa maconha, e aí as teias são bem diferentes, e aí tem as imagens, são muito legais. E, tipo, é uma arte, ficou muito artístico, na real. Gente, isso é horrível e incrível ao mesmo tempo. É porque não é arte, né? Assim, tem uma intencionalidade da arte que a aranha do texto do Mia Couto tem e que essa aranha drogada aí não tem, né? Uma coisa espontânea, assim, como você fala que o desenho da criança é bonito, mas não é artístico, porque é muito... Eu não sei se é artístico ou não sei dizer, da criança eu realmente não sei dizer, mas assim, tem essa coisa do automático, né? O que a gente faz drogado não é produto dessa intencionalidade, assim, artística, né? Vocês não acham, assim? Acho que foi uma, como é que fala? Foi uma exploração das aranhas. Eu acho que pelo fato de ser uma aranha não é, mas eu acho que se fosse um ser humano, acho que seria sim arte. Porque tem muita gente que fala que o... Eu não sei se é verdade, né? Eu não estudo arte, mas tem muita gente que fala que o moço lá do... O Van Gogh, eu esqueci o nome dele, que ele usava vários paradinhas, porque ele tinha depressão, e aí ele usava algumas coisas, e tipo, por isso que ele pintava tão bem. Inclusive, tem um stand-up. É um stand-up meio... Enfim, tem um stand-up na Netflix, chamado Nanette. E aí ela fala várias coisas, só que tem uma hora que ela explica um pouquinho da história de Van Gogh, porque ela é formada em artes, na faculdade de artes. E aí ela fala que a única vez uma das poucas vezes que ela usou o diploma de arte dela foi porque um dia um homem foi discutir com ela, falando que o que ela fazia no stand-up não era arte, que arte é porque ela tomava antidepressivo. E se ela tomava antidepressivo, ela não podia produzir arte, porque ela estava sempre drogada. E aí ela dá uma aula de história para ele que ela fala: você gosta de Van Gogh? Você conhece Van Gogh? Qual o quadro mais famoso que você conhece de Van Gogh? E aí ele fala sobre os girassóis de Van Gogh, né? E aí ela fala: o Van Gogh ele usava uma substância por causa da depressão dele, do transtorno de ansiedade dele, que fazia com que ele visse cores com mais... Algumas cores ele via com mais clareza. E uma das cores que ele via com mais clareza era o amarelo. Por isso que ele pintou os girassóis de Van Gogh, e os girassóis de Van Gogh é tão famoso. E aí, tipo, eu não sei porque eu falei isso, mas eu acho essa história muito interessante. Tem a ver com a questão da comunicação artística, né? Eu estava falando que não era da aranha. Do ponto de vista da aranha, ela não está fazendo a mesma coisa que a aranha personagem do Mia Couto, né? Porque a aranha personagem do Mia Couto, ela recusa o destino. Isso é que é interessante, assim, de bem polêmico aí no texto, para além do texto ser lindo formalmente, né, Marina? Assim, acho que traz um pouco aquela coisa que o Cândido fala, né? Como é que um texto que vai falar de um tecido que é tão delicado, né? Que é o tecido das palavras, né? Está falando da aranha, de alguma forma o texto fala dele mesmo, né? Porque o Mia Couto escreve com essa escolha de uma palavra depois da outra. Eu fico um pouco nervosa assim quando eu vou ler. Mas é lindo, né? Mas é lindo. Eu chorei quando eu li. Eu acho que ele fala de uma questão do pertencimento, né? Que a gente tem que ser a gente mesmo, independente de qual cultura a gente esteja. Eu acho que tem muito disso. Eu acho que isso que eu ia falar, assim, que a coisa do artista, da opção dela pela arte, não é uma opção assim pelo bonito, pelo estético puramente, né? É isso aí que você falou, né? É recusar um pouco o que já está pronto para o seu destino, né? É pensar que existe uma construção, que existe uma... Para onde isso vai? Sei lá, para onde que vai a vida humana, né? Ela tem um sentido, ela tem uma função, ela tem um outro sentido para além dela mesma, né? Será que a arte não é isso, parecido com a vida? A gente vai tecendo, né? Vai colocando, vai tecendo e tal, enquanto a gente está vivo e está fazendo, é isso, né? E ela tinha essa intencionalidade, isso que ela chama de arte, a gente talvez possa pensar de outra forma, como você pensou, né? Que seria a recusa do repetido, a recusa daquilo que não somos nós, né? Que a gente não cria. Não é também dizer que a gente também parte do nada, né? Lógico que a gente parte sempre de alguma coisa, de algum legado, mas tem essa ideia de que ninguém manda, né, no seu destino. E isso é um tema também muito interessante, apesar desse texto me parecer um texto muito difícil, assim,
De cara, ele me parece um texto muito difícil. Como a gente chegaria com um texto nesse nível de elaboração assim, estética? Porque é um texto assim, que a gente pode curtir, né? Eu fiquei aqui adorando cada palavra que ele faz, que ele usa uns prefixos, uns sufixos, não, que vão invertendo o sentido da palavra, né? É cheio de coisa bacana, é um conto poético mesmo, né? Uma escrita poética dele. Mas para a gente chegar, olha só, pensa bem, a gente chegar com terror é uma coisa, a gente chegar com esse texto é outra, né? Vamos pensar numa sala de aula. Não é tudo que a gente já desenvolveu capacidade para apreciar que os nossos alunos já conseguiram, mas a gente quer que eles gostem, né? É isso que eu fico pensando, assim, a gente quer, então como que a gente vai montar, quer dizer, qual é a pega? A gente tem que achar uma pega. Aí, quando vocês falaram do mito, eu já achei legal. Eu falei, então olha só, né? O mito podia ser uma porta de entrada para um texto difícil como esse do Mia Couto. Mas talvez tenha que ter várias passagens até chegar em você ler numa sala de 45 adolescentes endiabrados um conto do Mia Couto. Não, estou falando no bom sentido, assim, que é muita confusão, né, que é o que a gente não tem hoje no ensino remoto, né? Você não tem a bagunça, deve ter professor aí que está achando uma maravilha isso, não tem bagunça, né? O cara nem liga a câmera, então ninguém nem reclama, mas assim, é uma confusão, é uma barulheira, é muito difícil de conseguir a atenção deles. Isso é uma questão séria para qualquer professor. Isso, gente, isso abate 50% das pessoas dessa carreira. Isso acaba com o professor. Então, assim, a gente tem que saber. Agora, a gente tem ali todo um potencial. Você vê, assim, você consegue mover uma turma com terror. Se você fizer um clima, você move uma turma com terror. Quando é que você vai conseguir mover uma turma com uma teia desse tipo de escrita? Tem que arrumar um jeito, né? O jeito que eu acho que a gente vai conseguir arrumar é sempre partir de alguma coisa que pertença a eles, né? Vocês estão rindo de novo, gente. É tudo papo paralelo, não aguento esse negócio. Ué, professora, aquela coisa que a gente tem, os diabinhos, né? Da aula, pô, os alunos. Ai, meu Deus. Professora, foi porque eu fui mostrar o monstrinho que eu tenho. Ela foi mostrar o cachorro, professora. Não tem como não rir, é muito fofo. Gente, que bicho é esse? É o cachorro. É o monstro que eu falei do conto do Lovecraft. Sendo que essa aqui é a versão fofinha e pequenininha. Ele é um monstro que tem, tipo, coisa de polvo e asas de morcego. É uma interpretação. Muito aterrorizante, só que não. Eu tenho eu tenho um polvinho, peraí. Mostra aí. Polvinho, legal. Eu também tenho meus monstros de estimação, mas eles são meio que da Pixar, sabe? Amo. Eu tenho muito. Eu estava falando com o pessoal que eu sou professora extremamente lúdica que dá aula com bonequinhos e brinquedos, porque é o meu jeito de dar aula, com brincadeiras. Mas é isso, é bom. Essa foi a vinheta de terror do Lucas. Não, mas enfim. No Mitologando, nós criamos um monte de bonecos de fuxico de Remo e Rômulo para entreter as crianças de jardim, né, de infância. E as crianças ficam super entretidas mais com o boneco do que com a história. E isso é muito legal. Não, que seja mais com boneco do que com a história, Renan, eu acho que ainda tem caminho aí para a gente andar, não acha não? Assim, porque o boneco elas vão gostar naturalmente, a história você tem que fazer elas gostarem, é isso que nós estamos discutindo aqui, né? Assim, não, professor, mas é crianças de 2 a 4 anos, não as mais velhas. Entendi. Falei educação infantil. Mas ainda já tem coisa, já tem ritmo, já tem alguma coisa aí que a gente pode levar. Adorei o texto da Marina, gente. Vocês gostaram? Acho que dá uma proposta, hein? Mas tem meio de campo para juntar. Vocês percebem isso? Dá para sentir? Assim, o texto do Mia Couto é lindo. Tem o mito. Com esses dois textos, a gente pode pensar, e com uma questão interessante que a Marina coloca, que é esse recusar
os padrões, né, que já são oferecidos para que você não seja ninguém, né, que permite tematizar essa coisa de construir a vida como construir a arte, de aproximar arte e vida, quer dizer, tem uma questão, né, e essa ideia que você trouxe, Ariane, um terceiro texto seria a série, né? Vamos pensar um desafio que a gente tivesse que pensar uma intertextualidade entre esses três. A série, que é um mundo futuro onde não há arte, o mito e o texto do Mia Couto. Será que daria? A gente conseguiria fazer, montar? Porque eu acho que é esse tipo de exercício de montagem que vai tentar pensar o que está mais próximo das crianças, o que está mais próximo dos adolescentes, né? Você tem que ter onde chegar e de onde partir. Né? Homem-Aranha. Homem-Aranha. Mas eu não sei se o Homem-Aranha tem drama. Talvez tenha. Mas o Homem-Aranha foi picado por uma aranha. Do Homem-Aranha puxa os outros textos. Não, Ariane, aí é que está a discórdia. Mas tem um drama aí. Não, olha só, gente, vocês têm a forma literária, vocês têm um tema interessante e vocês têm uma espécie de reapropriação de alguns motes literários que ela vai passando desde o mito até a série de televisão. Então, vocês têm muito recurso. Agora, a gente não quer falar de qualquer coisa. A gente não está aqui falando da aranha pela aranha. Então, talvez o Homem-Aranha sirva, talvez ele não sirva, apesar dele ser aranha, né? Porque a associação não está na materialidade, é onde a gente quer chegar, né? Sim, como assim? Só para fala, Milena, o que você acha? Não entendi. É porque quando a gente apresenta os textos de ficção para os alunos, e alguns movimentos literários também, entra a questão da verossimilhança, do que é aceitável. E aí eu lembro que em Teoria Literária 1, a professora usou a questão do Jurassic Park para falar sobre verossimilhança, do que é aceitável para a gente, do que a gente sabe que é inventado, imaginário, mas a gente aceita como, poderia acontecer. E aí a questão do Homem-Aranha seria só de por que ele tem poderes, entre aspas, que vêm da aranha. Porque ele foi picado por uma aranha radioativa. Então tem toda uma narrativa que torna possível com a nossa realidade. Não no sentido de mito, mas de verossimilhança, no sentido muito mais teórico do que aplicável da literatura. Eu não sei se dá para entender ou se ficou meio abstrato. Não, entendi, mas aí tem que saber se você quer chegar nesse teórico, onde é que você está querendo chegar, entendeu? Se é na questão por exemplo, se a gente tiver essa questão da sensibilidade para a textualidade mesmo, a gente tem no Mia Couto um exemplo fantástico, né, de prosa poética. Então, digamos que a gente quer também. Aí eu acho que eu não concordo muito com a ideia de usar tipo o Homem-Aranha nesse sentido. Eu achei que ficou meio nada a ver. A não ser que a gente tivesse alguma questão que ele, sei lá, se ele é um cara que se destaca da sociedade, não me lembro mais da história do Homem-Aranha, do super-herói, né? Mas às vezes tem com o super-herói alguma coisa que como dizer, né? Uma espécie de tristeza que ele carrega, né? A função dele, ele é meio solitário, ele é um cara que luta pela humanidade, mas ninguém entende ele, alguma coisa assim, que poderia ter alguma ligação com a personagem da aranha também, né? Eu acho que esse tipo de coerência que a gente tem que montar, né? Pensar assim, né? Porque você vai percorrendo algum caminho de discussão, de reflexão e de sensibilização com os alunos. Não é uma associação livre, né? Essa associação é você que está montando, é você que está levando eles para algum lugar, né? Então, acho que é importante a gente... Mas talvez o Homem-Aranha seja um cara, pelo fato dele ser aranha, diferente, né? Que de alguma forma também não se encaixa. E aí, se ele não se encaixar, aí beleza. Aí a gente talvez tenha por aí um caminho, né? Interessante de pensar. O Homem-Aranha é uma aranha que é um homem ou é um homem que é uma aranha? Lucas, é sua vez de ler um texto. Que isso, professora? Precisa muito agressivo. Precisava, uma pergunta sincera. A senhora falou que era uma aranha, que era um homem, eu fiquei na dúvida, porque é homem-aranha, não aranha-homem, entendeu? Tem toda razão. Nada como
um homem que não é aranha para nos trazer de volta dos píncaros da literatura para uma coisa mais concreta, não é isso? Será? Eu estou brincando contigo, Lu. Tá, tudo bem. Mas, tudo então, não, é porque você falou uma coisa, claro, lógica, né? Ele é homem-aranha, não aranha-homem. Não seria mulher. Desculpa, não aguentei, que eu achei engraçado. Tem razão. Mas e aí? Vai ler ou não vai? Vou ler sim, poxa, com certeza. Então, beleza. Eu tenho minha amiguinha aqui hoje na aula, chamada Gabriela Oliveira Rodrigues, ela está aqui e ela vai ler comigo, tá bom? É um poema, mas ele é bem curto, mas eu acho muito interessante e não sei se vai ter uma discussão tão interessante quanto essa do Homem-Aranha, mas acho que tem alguma coisa aí no fundo que seja legal para o nosso encerramento. Sharon, você tá bem? Ah, você estava assim com as sobrancelhas arqueadas, eu fiquei um pouco preocupado. Pronto, agora um sorriso bem bonito. Pode acontecer um certo adormecimento numa aula de literatura. Não se assustem. Pode ser que seja entrando numa vibe, entendeu? Também a gente não deve achar professora, eu tô sóbria. Ué, mas ela sóbria tá também aranha drogada, não foi ela? Ah, não. Só esse é o natural da Sharon, gente, tá tranquilo. Ah, tá tranquilo, esse é o natural dela. Quem introduziu a ideia das drogas... Ora. Mas olha só, a literatura pode fazer a gente entrar numa outra vibração, gente. Não tem que achar que a aula precisa ser um programa divertidíssimo, como eu nem sei porque eu não vejo televisão, mas vocês devem saber. Aqui é espaço livre, sem julgamentos. Sem julgamentos. Vamos embora, gente. Vamos lá, vamos ler. Eu vou pegar o link do texto e mandar para vocês poderem acompanhar. É verdade, tá certo. Copiar um texto. Gabi, tá com o texto aberto aí, a gente só vai ler, não vamos apresentar o texto, tá bom? Sim, eu tô aberto. Espera. Bom, vou começar aqui agora. Ok, pode começar. Vou começar então, tudo bem. Olha lá. Eu nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo. Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante. Que tenho sofrido enxovalhos e calado. Que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel. Eu, que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fetes. Eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu, que quando a hora do soco surgiu, tenho me agachado para fora da possibilidade do soco. Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisso tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu um enxovalho, nunca foi senão príncipe, e todos eles príncipes na vida. Ah, quem me dera ouvir de alguém a voz humana, que me confessasse não um pecado, mas uma infâmia. Que contasse, não uma violência, mas uma cobardia. Não, são todos o ideal. Se os ouço e falam. Quem há nesse largo mundo que confesse que uma vez foi vil? Ó, príncipes, meus irmãos. Ah, estou farto de semideuses. Onde que há gente nesse mundo? Então, sou só eu que é vil e errôneo nessa terra? Poderão as mulheres não os terem amado. Podem ter sido traídos, mas ridículos? Nunca. E eu que tenho sido ridículo sem nem ter sido traído. Como posso eu falar dos meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil. Vil no sentido mesquinho, infame da vileza. Fernando Pessoa, poema em linha reta. Obrigado. Vamos fazer uma leitura coral disso daí de novo? Que tal? Como? Assim,
Cada um lê um verso. E se duas pessoas começarem juntas um verso, vai seguindo. Elas leem. Vamos tentar? Não, todo mundo aqui? Todo mundo aqui. Assim, Quer que eu compartilhe tipo... a minha tela? Que fica mais fácil aí pra ver. Apresenta aí, Gabi. E tal, a gente fazer de novo. E aí cada um lê um verso assim. Pega o verso e lê. Tá? Alguém começa. Peraí, Gabriele vai continuar, vai começar. Ah, tá em vermelhinho. Ah, é, que é divisão. O negócio foi sério. Eu Bom, começo a leitura? Escolhe a frase que você... Se quiser começar, pode começar. Alguém vai atrás, hein, gente? Por favor. Tá pequeno, aumenta aí, Gabi. aumenta aí. Tá pequeno? Gente, tá... pera aí, rapidinho, eu sei como aumentar. Tá pequeno. Me contaram que tem uma coisa que é uma lupinha que a gente mesmo pode aumentar, mas eu não sei fazer. Ah, ficou muito... É por 150. Vai dando Ctrl+. 200, tá melhor? Tá, maravilhoso. Tá Aí bom. tem que ir rolando, hein, gente? Sim, pode deixar, eu vou rolando. Todo mundo abre o som aí para cada um falar quando quiser, hein? Hein? Peraí. Desculpa, gente, é que eu tô com os cachorros aqui do lado. Foi mal. Pode começar? Eles não estão convidados. Então, é porque eles não conseguem latir em português. Acho que eles estão latindo aqui. Só em latim. Protestando. Bora. Meu Deus. Quem quer começar aqui no Centro Gabriele para falar essa frase maravilhosa no começo? Eu posso começar. Beatriz, respira, minha filha, vai! Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes Hellis, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu tantas vezes irresponsivelmente parasita. Indesculpavelmente sujo. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo. Eu que tenho rolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. Que tem sido grotesco, Que tenho Que tenho sofrido enxovalhos e calado. Que quando não tenho calado, Tem sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel. Eu que tenho sentido Eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pegar. Eu que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado. Para fora da possibilidade de soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisso, tudo neste mundo. Toda gente que eu conheço fala comigo. Nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu Enxovalho. Nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana. Que confessasse não mais infâmia. Que contasse não uma violência, mas uma cobardia. Não, são todos o ideal. Se os dois me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó, príncipes, meus irmãos. Arre! Estou farto de semideuses. Onde é que a gente no mundo? Então, só eu que vivo errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado? Podem ter traídas. Mais ridículo que nunca. E eu que tenho sido ridículo sem ter sido traído. Como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu que tenho sido vil, literalmente vil.
Viu? Não tem nome da beleza. Ó, pode ficar melhor, hein? É legal a ideia que uns leem mais rápido, outros leem mais devagar, uns leem com mais força, outros leem mais brando, né? E fica uma coisa meio solta, assim, ecoando. Fica bonito, né? Parece vozes, fantasmas. Não é? Saíram lá do cemitério Teatro mesmo. Teatro. Parece um coro, né? Um coro do teatro grego, que é uma das características do teatro grego, o coro. Aham. Gostei, gente. Tem um grupo lá no CAP, que é um grupo que é um projeto de extensão. Eles se chamam... Ah, gente, como é que vai... Agora eu não consigo... Fragata. Que, na verdade, não é um barco, né? A gente pensa que fragata é um barco, né? Não é. É um tipo de pássaro, alguma coisa assim. É uma ave que tem lá no fundão. Eu já estudei sobre eles. Posso falar? Fala, Luciana. Porque eu me identifiquei muito com eles quando eu cheguei ali no fundão. Eles dormem 42 minutos por dia. E eles não param, eles não pousam. Eles voam direto. E eles voam dormindo. E assim me chamou muito a atenção sobre isso. Literalmente a gente na Avenida Brasil indo para o fundão, a gente não Sim, exatamente. Até compartilhei isso com o meu orientador e ele falou, Luciana, isso tem tudo a ver com os alunos de letras, porque não pousam para dormir, ficam o tempo todo ligados e só dormem 42 minutos em pé. Assim, foi bem interessante. Eles têm esse grupo lá no CAP que chama Fragata, deve ser inspirado nesse pássaro. Que legal, bom saber. Eles têm... Bom, agora não está funcionando, né? Mas eles leem em praças, assim. São professoras de várias escolas estaduais e federais e tal, que se reúnem com os seus alunos, levam seus alunos para lugares. Eles decidem, né? Ainda não foram para o cemitério, por exemplo, mas já foram para várias praças. Pode ir também, deve ser um eco bacana, assim, todas aquelas lápides. Fica a proposta, silencioso, talvez seja interessante. Inclusive a gente pode realmente conseguir um certo distanciamento, né? Entre uma pessoa e outra tem apenas um morto, mas ele não transmite. Mas enfim, eles vão para esses lugares abertos e eles fazem algumas experiências. Uma delas parece com isso aí, eu já vi uma das professoras falando, que é isso, você pode tomar o texto na hora que você quiser, e você começa a ler e atravessa a fala do outro, o outro às vezes se cala, às vezes vai falar junto, fala noutra ordem, e vai ficando essa coisa de vários níveis, né, do texto. Achei que ficou bonito, né, ficou bacana sonoramente, como se fossem várias interpretações também do texto, né, ele tem... Porque cada voz, cada entonação vai fazer também aquilo que a gente estava falando, né? Então, ficam vários modos de ler o texto superpostos, assim. Eles fazem muitas experiências legais. Eles tomam um tema, a partir do tema eles escolhem textos, e aí eles vão fazer essas leituras coletivas ao ar livre. É muito legal, muito bacana mesmo o projeto. Vale a pena conhecer. Deve estar lá no CAP na quarentena, que tem o site do CAP, né? Que tem algumas atividades e tal, talvez esse projeto esteja lá. Gente, vamos fazer uma última? Tá no Facebook. Tá no Facebook, né? Professora, o projeto aqui. Fala, quem ia falar? Apresentar a última? Claro, querida. Eu falei na semana passada, né, que eu tinha... Alguém leu um texto, eu já não lembro quem foi, acho que foi a Beatriz. E eu falei que me lembrou uma sequência do Twitter. E aí eu achei a sequência e eu queria ler para vocês a história. Peraí que eu vou... Eu cheguei nesse momento que a gente vai ter thread do Twitter na aula. Perfeito! Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Obrigada. Vou começar a ler. Lembro bem de quando entrei no táxi e após cumprimentar, eu pedi. O senhor me leva em Ipanema, na rua Joana Angélica, 97, um quarteirão antes da Lagoa? Sim, senhor, vamos lá. Depois de alguns minutos de silêncio, resolvi puxar assunto. E o trânsito, como está? Olha, está como sempre. Ruim.
Ainda mais que vai acidente logo, logo. Acidente? Não, vai acontecer um acidente. Como assim? Taxista, o senhor é evidente também? Riu. Rindo, ele respondeu. Acidentes sempre acontecem. O povo é muito imprudente no volante. Mesmo esse acidente que lhe falei que vai acontecer, é porque estou com muito sono. Eita, mas se eu está com muito sono, não é melhor dar uma parada? Mas não posso parar, estou no meio de uma corrida. Então termine a corrida, ué. Pare o táxi e pego o outro, sem problema algum. Impossível, senhor. A verdade é que nunca lhe falei que estava com sono. Desde que o senhor entrou, fiz um esforço enorme para que não notasse que estava quase dormindo. Mas o senhor falou, acabou de falar que está com sono. Respondi. Mas agora não adianta. Só adiantaria se tivesse falado enquanto estava... Agora não adianta. Do que está falando, maluco? Não houve acidente nenhum e nem estou morto. Houve sim. Infelizmente houve. E sim, estamos mortos. Cochilei por uns 5 segundos e entramos na traseira de um caminhão. Foi uma batida violenta. Mas que absurdo! Pare o táxi, quero descer. Mas o senhor não vai conseguir descer. Prontamente paramos no acostamento. Pronto, pode abrir a porta. Minhas mãos não reagiram. Era como se estivessem chumbadas, impossibilitadas de movimento. Como se meus braços não respeitassem a vontade do cérebro. Ou como se desconhecidas agissem sobre mim. Por mais força que fizesse, estava paralisado. Depois de algumas tentativas, desisti e falei. Não consigo abrir. Não consigo mexer minha mão para abrir a porta. O que está acontecendo? Por vezes, ficamos presos ao local, à circunstância da nossa morte. Ainda mais trata de morte violenta. E não consigo entender. O senhor diz que tivemos um acidente e que morremos. Não senti nada. Como é possível? Bem, eu estava dormindo, então certamente não percebi nada. Já o senhor, creio que morreu tão rápido que por vezes também não notamos as transições. Mas acabamos de sair da barra. Eu estava olhando a paisagem quando começamos a conversar. O senhor falou do acidente que sofreríamos e já estamos mortos. O tempo é bem relativo aqui. O senhor provavelmente lembra que foi assim, mas pode ter sido de outra forma. Então estamos mortos. Entramos na traseira de um caminhão e morremos na hora. Sim. Não consigo sair do carro. Estou preso. Como eu disse, por vezes ficamos presos à nossa morte e às suas circunstâncias. E a Isis? Eu ia buscar a Isis ao aniversário do Paulo. Liguei dizendo que estava saindo da barra. A Isis vai esperar por cerca de 1 hora. Vai se irritar com sua demora e vai ligar para você. Mas o celular quebrou na batida. Ela vai achar que você esqueceu dela ou que aprontou algo. Vai ficar braba, vai chamar um táxi e vai para a festa sozinha. Por volta das 22 horas, seu para avisar do acidente. Que merda. Mas ela vai ficar bem? Mas todos vão ficar bem depois que você se for. E meu pai? Somos só eu e ele no mundo. Ele vai ficar destruído sem mim. Sim, vai. Mas 1 hora ele vai se acostumar com a sua ausência e com a dor. E vai aprender a viver sem você. Acredite, todos vão ficar bem após a sua morte. Como você sabe disso? Parece tão sereno. Talvez eu não seja o taxista, seu companheiro de morte. Talvez seja alguém. Talvez seja alguém que está aqui. Um motorista, para te explicar as coisas e te dar um pouco de tranquilidade. Talvez na outra realidade esteja fazendo as mesmas perguntas. Só que lá, na vivência pós-morte dele, é você quem responde. Estava atordoado pelas informações, completamente angustiado com tudo aquilo. Todas as respostas da vida e morte a meu dispor. Ao mesmo tempo, tinha milhares de outras perguntas a fazer, mas não tinha ideia de por onde começar. Sabe me dizer desde quando estou morto? Difícil precisar. É possível que o acidente tenha ocorrido faz 1 hora, 2 semanas, 6 meses. É possível até que seu corpo ainda esteja entre as ferragens do veículo, esperando, ou seu corpo pode nem existir mais, já totalmente consumido pela terra. Isso é tão assustador. Então posso estar numa espécie de limbo. Exato. Mas se posso estar morto faz anos, porque somente agora estamos tendo essa conversa? Porque só agora você resolveu me explicar isso tudo? Veja bem, o corpo foi criado para morrer. Uma máquina engenhosa que, tal qual um mecanismo fino e delicado, um dia simplesmente sai do eixo e para. A mente do homem é diferente. Programada para nunca aceitar o fim e buscar desesperadamente uma forma de escapar da sina. Daí nascem os instintos e os medos, mas também as engenhosidades. Então, mesmo que seu corpo desapareça, sua menor dificuldade de aceitar tal fato, vocês subestimam muito aquilo que move a mente humana. Então, se estamos conversando, eu aceitei que morri? Ou está pronto para aceitar? Bem, realmente, depois de tudo, me sinto em paz. E por falar em paz, chegamos.
Dona Angélica 97. Agora você consiga abrir a porta. Minha mão foi a maçaneta e abriu a porta. Não importa o que me prendia, agora eu estava livre. Mas, cabeça baixa, ainda tinha perguntas que precisavam ser feitas. Isis aqui? Não. Isis saiu do Rio logo depois que o senhor morreu. Não aguentou viver com todas as lembranças que tinha. Mudou-se para São Paulo, para trabalhar. Casou, teve 2 filhos, separou e agora está muito feliz. E meu pai? Pensa no senhor todos os dias, todas as horas, principalmente antes de dormir. Por um tempo, evitou pela casa, pela dor destroçante que trazia, mas conseguiu seguir viver e vive bem. Ele também se mudou, voltou para a cidade onde nasceu. Ele também se mudou, voltou para a cidade onde nasceu, mora afastado de todos, num sítio. Eventualmente recebe visitas, mas a solidão tem sido fundamental para que ele consiga entender sua partida. E tem lido bastante. E o taxista? Ainda se culpa muito por tudo. Talvez precise dirigir por mais algum tempo para se finalmente estacionar e sair, igual você vai fazer agora. Não quis perguntar mais nada. Me despedi como um aceno de cabeça, um sorriso e saí do táxi completamente sem rumo. É estranho morrer, ou ter consciência dessa morte. É simplesmente se deparar com a inexistência de qualquer indicação sobre o caminho a tomar. Não conseguia ter certeza da existência do céu ou do inferno, mas seguramente sabia da existência de um purgatório. E ali, diante do prédio onde Isis tinha morado, onde fomos felizes e onde amamos e onde nos amamos por tantas vezes, já não nada para mim ali. Qualquer realidade que conhecera era agora mera lembrança, não me cabia mais. Sentia que precisava andar, então lembrei da praia que ficava tão pertinho dali, o local onde sentamos tantas vezes para ver o sol. E por que não? Percebi que fazia tempo que não via o mar. Estava morto, e o mar me ajudaria a pensar. Sim. Pô, muito legal. Fui eu que li, Sharon, semana passada, o Conto do Ovo. Isso. Cara, só um comentário. Desculpa, professora, ter te cortado. Não, imagina. Esse daí, eu tô meio em choque ainda com a leitura. Me lembrou muito um aspecto até religioso e de coisas que eu procuro ler bastante sobre a espiritualidade, né? Essa questão do impacto, né? Muitas vezes, quando tem algo que é muito forte, a doutrina ela explica muito que meio que já desliga o espírito para justamente não sentir essa dor e ele não ter esse sentimento do impacto que foi do carro, como é narrado nessa história que a Sheila nos trouxe, né? E é interessante a gente ver as relações que há, né? Mesmo que ele não tem essa pegada, da mesma forma que a literatura que a Milena trouxe do Ovo, eles não têm muito aquela pegada religiosa, mas como que a gente consegue fazer esses links, né? Trazer essas relações. Eu acho isso muito interessante. E é isso, até que chegou no momento dessa leitura que eu já tava assim, poxa, que ele não morreu, porque ele vai descer lá na barra, né, que fala na história, ele vai conseguir sair do táxi, então talvez seja só algo paralelo do que de fato não aconteceu. Mas aconteceu, e eu já tô tipo, mano, ele morreu mesmo, que vacilo, sabe? Eu realmente fiquei, eu tô meio em choque ainda, desculpa. Então, tipo, é isso. Isso que eu acho incrível no texto literário, porque a gente viaja muito mesmo, e dá pra fazer vários links políticos, históricos, religiosos. Eu tenho mania de fazer isso com alguma passagem da Bíblia o tempo todo. Uma coisa que eu achei interessante no começo, eu achei que era uma história real, que ia falar de algum acidente. Meu pai é taxista, e às vezes a gente tá dirigindo, a gente tá andando de carro, e tem esse negócio mesmo de taxista conseguirem prever acidentes. Às vezes passa um carro assim, ele vira e fala que aquele carro vai bater lá na frente. E a gente passa lá na frente, lá na linha amarela, e o carro bateu. E é um negócio meio absurdo, a gente fica tipo, como assim? Ele trabalha há mais de 10 anos na praça. Ele fala assim, a gente consegue, às vezes, ver pelo motorista, como ele está dirigindo, às vezes a pessoa tá num dia bom e ela meio que atrai o acidente para si. E, sei lá, acidente de carro é uma parada meio pesada mesmo, e tem esse negócio, tipo, até a parte que ele não estava conseguindo abrir a porta, eu achei ainda que era o impacto do acidente, porque o meu pai já teve acidentes bem pesados, assim, de carro, e que ele fala que, tipo, não tem como se mexer depois de bater o carro, porque você não consegue no choque ali. Gente, eu vou ter que sair. Eu achei ótimo nosso sarau hoje. Será que vai conseguir abrir a porta para sair?
Eu tava pensando nisso. A porta do meu quarto tá fechada, tá ligado? Gente. Olha, se eu não Eu tô aludindo debaixo do Lucas. Eu não consegui Lucas, você tá demais, né? Você tá demais. A pergunta se eu ainda estou vivo, você tá demais, hein? Não, Será que a Maria Fernanda vai passear no cemitério hoje? Eu tô aqui em casa, tá tudo escuro, do nada eu vi um barulho aqui, eu tomei um susto. Ô, Lucas, eu vou convidar você para... gente, tá todo mundo numa... Mas ficou o maior silêncio antes da professora falar, né? Ficou o maior silêncio. Eu falei, mano, o que aconteceu? Ô, Lucas, eu vou convidar você para tomar café aqui na minha casa, tá? Vou, mas só se tiver gritos também bem docinhos do cemitério, aí eu vou. E eu não tô Vamos escutar os gritos de Raquel no cemitério. E eu não tô acostumada Na hora com... do chá. Eu acho que... Fala, Sharon, fala. Não, eu só ia falar que, tipo, uma coisa dessa interação à distância, né? Que, tipo, eu não tô acostumada a ficar tão silêncio em interações PLE. E aí eu tava lendo e teve uma hora que tava tão silêncio enquanto eu tava lendo. Eu falei assim, gente, a net caiu, não é possível, não tem mais ninguém me ouvindo. Ele proporcionando esses momentos pra gente. Eu vou propor que a gente, quando voltar no presencial, a gente faça um sarau lá no cemitério, perto da casa da Luciana. A gente leva... Não, na boa. Não, cara. Todos estão convidados, professora. Eu tenho um compromisso nesse dia, não Se sou for pra saudade, eu até quero. Eu vou ficar doente esse dia. Então, a gente vai lá tentar achar umas ruínas antigas onde prendiam escravos. Não vejo nem Então, vou chamar vocês para aqui para frente, do lado da minha casa tem uma maternidade, tá bom? Então, para vocês, Mas na frente da maternidade. A gente senta aqui no gramado da letras, professora. Tá bom. Fofo, olha até o violão. A gente vai fazer no cemitério, a gente lê em latim, professora. Aí se aparecer alguma coisa. Vai repreendendo o Senhor qualquer. Maravilha. Vocês levam latim assim, vai repreendendo o Derrama, Senhor. derrama. Vai de retro. Mas eu ia falar o seguinte, agora voltando aqui para o Antônio Cândido, só para a gente fazer um fecho aqui. É legal essa coisa que ele fala, né, da literatura como direito, né, dessa história da gente não poder viver sem sonhar, né? Olha como é que a gente foi, né, para o terror, quer dizer, essas dimensões, né, que são extra, tudo isso, né, do cemitério, do além, do cara falando com a gente e tal, são elementos que falam de alguma forma dessa necessidade que a gente tem de extrapolar, né, de sair da vida simplesmente, né? E o texto da aranha é um pouco essa coisa também, né, de uma outra dimensão que existe dentro da gente, que não é o que já está dado, que não é o que é visível, que não é esse concreto, né, que é uma outra coisa, né. E aí fiquei pensando nisso, nessa ideia do Cândido, né, dizer que a literatura é um direito, porque, na verdade, ela é uma necessidade humana, né. E a coisa da forma eu achei interessante, porque a gente teve, por exemplo, o texto do Mia Couto, o texto do Fernando Pessoa, que são textos que quer dizer, os textos, eles ali, todos os que a gente leu, cada um se sustenta de um jeito diferente, com uma organização formal que serve ao objetivo daquele texto. Então, por exemplo, a gente tem suspense no texto da Beatriz, né? Ele é um texto que traz algumas coisas assim de uma certa beleza, beleza formal, vamos dizer assim, mas ele é sóbrio, é um texto sóbrio. O que interessa ali é a tensão entre os dois e o que vai acontecer no final. Então, se ficar embelezando muito a linguagem, você vai perder essa tensão, então não pode. Já o texto do Mia Couto, a tensão vai caminhando em cima daquela elaboração das próprias frases, né? Porque ela está falando da coisa de ser artista e o texto tem uma construção artística muito bonita, né? Esse texto do Twitter é interessante porque ele brinca com a coisa do concreto, da vida cotidiana. Então, você fica achando que é uma história, né? Que alguém está contando uma história, claro que é inverossímil, que isso apareça no Twitter dessa forma, né? Porque as coisas no Twitter não têm essa lógica, essa coerência. Mas, de qualquer forma, a escolha do Twitter como espaço para colocar esse conto, né? Ela não é à toa, não é aleatória, ela tem a ver com é uma forma, né?
Você escolhe fazer um diálogo no Twitter para explorar o quê? Exatamente essa incerteza da gente em relação à nossa vida. A nossa vida é real, não é real? E usar o Twitter é uma estratégia para a gente ficar entre a realidade e a não realidade, né? Então, você vê que, às vezes, o texto em si, a construção das frases, não é o que chama mais atenção. No entanto, ele tem uma elaboração formal. E aí, isso que o Cândido fala, né? Que a forma, ela arranca, né? Ele fala, arranca as palavras do caos e lhe dá uma coerência, né? Que coerência é essa? É o que aquela obra te leva a explorar da fantasia, né? São tantas formas quantas maneiras de viver esse além, né? Que a gente tem necessidade, né? Beleza, tá combinado, podemos. Mas você tem que traduzir para vocês também não ficarem fazendo fofoca em latim, ou em grego, ou em russo, ou em hebraico, ou em alemão, e eu não entender nada, tá? Por favor, tem que ter legenda. Fala, querido. Existe um livro chamado Do Coração de Thelma, e é Thelma com um H no final. E o subtítulo do livro é A História de Hamlet, uma história contada em 500 tweets. Eu amo esse livro! E esse livro, ele é uma releitura de Hamlet, e ele é contado dessa forma, como uma string do Twitter, mas ele é um livro mesmo. É o do Paulo Bandeira. Pedro Bandeira. Ele é maravilhoso. Ele foi um livro paradidático na minha escola e ele é muito bom. Ele é perfeito. A versão de Hamlet atual com os gêneros são trocados. Nossa, é perfeito, professor. Os gêneros são trocados. Gente, muito legal. Aí, ver como essa coisa da BNCC, né, de pegar os gêneros contemporâneos e tal, os próprios autores literários já estão fazendo isso, né? Já estão brincando com essas formas aí, e certamente ele não escolheu fazer essa história do Hamlet em Twitter à toa. E aí é que eu acho que tem uma questão que eu acho que a gente precisa pensar na coisa do tratamento da literatura. Tanto esse mergulho que a gente brincou de fazer hoje aqui, na hora da leitura do Fernando Pessoa, a gente ficou todo mundo meio que envolvido, né? Um pouco essa coisa do mergulho, quanto um certo passo atrás que a gente dá para olhar para essa forma, né? E para fazer os alunos, entende? Assim, por um lado, você entra na literatura e não pensa. E aí eu acho que esse é um movimento que o professor deve fazer, criar o clima para que o aluno entre no texto. Uma outra coisa, que é um outro aprendizado, é depois que isso já aconteceu, você começar a mostrar, olha só, o que faz a graça desse texto. É isso aqui, é isso aqui, é isso aqui e tal, mas ele já reconhece a graça, porque se você for analisar de cara e dizer assim, olha como esse texto é bem construído, ele ainda não viveu o texto, então ele não vai ter nada ele não vai acreditar nisso. É bem construído, mas é um saco. Se ele já tiver tido um envolvimento, aí você consegue falar, olha só que legal, esse cara pegou e construiu desse jeito o texto aqui, tá vendo? Esse outro aqui não é tão bem construído, por isso é que o efeito não é tão bom. Aí a gente consegue trabalhar também, né, esse elemento de análise, vamos dizer assim. Mas não precisa ser uma análise com muitos conceitos, pode ser simplesmente, olha que barato que deu esse efeito aqui. Isso pode ter um nome depois, mas não precisa ter um nome. O que importa é ele ser capaz dessas duas coisas, né? Entrar, mergulhar, viver e, ao mesmo tempo, apreciar. Aí está na cultura literária, entendeu? Aí ele sabe julgar, ele fala, esse texto é bom, esse texto não é bom. Por quê? Porque ele já viveu e tem as considerações dele, ele tem sacadas, né? É isso que eu acho que a gente está buscando. E, enfim, a gente vai aprendendo a fazer fazendo, né? É isso que nós queremos a partir de fevereiro. Que beleza. Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa. Então, a gente combinou que a gente vai prosseguir com a prática. Então, o que nós vamos fazer a partir de final de novembro então, talvez essa coisa de trabalhar em cima desses planos de aula, talvez a gente possa vivenciar os planos de aula aqui, talvez a gente possa fazer alguma discussão teórica, se vocês deixarem, tá? Que não é aula de didática, mas, de repente, a gente pode, não vai, né, Lucas? Não pode. Mas a gente pode entremear com alguma discussão teórica e ir fazendo exercícios entre nós,
tá? Enquanto a gente não tem a escola, que a gente só vai ter a escola a partir de fevereiro, a gente pode ir exercitando esses planos aqui, como a gente fez hoje com o Sarau, entendeu? E usando esse nosso espaço de uma forma laboratorial mesmo, né? Fala, Gabriele, fala, Lucas. Professora, numa reunião que a gente teve com você, o meu grupo, você falou da possibilidade da gente dar aula para turma, para aqui. Tipo, o meu grupo da aula que a gente tinha feito para cá. Aí eu não sei, talvez nesse período agora que vai começar, que a gente não vai ter aula de didática, se todo mundo concordar, a gente tem encontros, não precisa ser semanais para não pesar muito para todo mundo, mas encontros de prática no horário que todos possam, para, sei lá, um grupo apresentar a aula e dar aula para a turma, para ver como está indo, o pessoal comentar e falar sobre o que acha, como poderia ser, não sei, porque a gente não perder essa prática. Então, achei maravilhoso. A gente tem 12 semanas, e a gente tem cerca de 10 grupos. Então, cara, quase que dá semanal, se for uma aula por... assim, aí vai com o pessoal, se o pessoal topar, porque aí eu acho que talvez dê para contar como hora, porque a gente vai tentar praticar a nossa aula ali, e como a gente não vai ter didática, a gente tenta pelo menos ter aula de prática para não perder tudo isso que a gente teve agora. Com certeza conta como horas. Deixa eu falar, a gente já teve 30 horas de prática, que tem a ver com o primeiro semestre. Vamos ter 30 no outro, tá? Então, a gente também não está assim tão mal em termos de horas. Se a gente contar 30 horas nesse semestre, 30 no outro, a gente já está com 60 horas de prática, considerando, né? E mais as escritas que vocês vão fazer, etc. Então, eu vou calcular direitinho essa questão das horas, mas são horas sim, com certeza. E pode contar como hora, pode contar como hora. Não vamos fazer miséria de hora. O importante é o trabalho ficar bom. Então, combinado? Então, a gente se vê na primeira quarta-feira, e aí a gente já podia ver se tem um grupo que já começa. Vamos combinar? Pode ser vocês, Gabriele? Vocês já estavam preparados? Eu ia até me oferecer na frente do meu grupo, mas não estava isso. Então, beleza. Aí a gente faz assim, faz um primeiro contato assim, bate um papinho de alguns minutos e depois vocês dão a aula. E aí a gente trabalha em cima. É o mesmo horário, professora? A gente vai fazer de 4 às 6, a parte da prática, tá? Professora, mas vai continuar a semana que vem ou vai entrar em recesso essas 2 semanas? Não, a gente tem recesso. Que combinamos? Vocês vão trabalhar o portfólio, né, os planos de aula, que faltou as reações e tal, até dia 16, meia-noite, para ficarmos bem no clima do cemitério. Aí, a partir do dia 17, tenho meu tempo para ler, para dar as notas, e aí... aliás, eu até tenho mais tempo para dar as notas, porque como vocês não vão fazer a didática 2, eu não preciso estar com o pré-requisito cumprido, né? Então, eu posso ler com calma e tal, mas até eu vou tentar fazer no período que está certo, tá? Para lançar essas notas. E aí a gente continua em prática a partir da primeira semana de aula, depois do dia 30, que eu não sei que dia que cai a próxima. Dia 2? Então, maravilha. Dia 2 de dezembro a gente se vê. E vai ser o grupo da Milena, da Amanda e da Ariane, e da Gabriele, desculpa, a Ariane é outro grupo. Aí depois a gente faz uma agenda para ver quem é que vai apresentando a cada semana. Eu acho que o grupo do pessoal de grego também já está bem amadurecido, também já poderia, né, os que tiverem mais amadurecidos já estão fazendo. De repente, já podemos ter a primeira e a segunda montadas, e aí depois a gente vai vendo quem que vai aprontando em tempo de... Tá? Mas é para todo mundo vir, porque esses momentos são momentos importantes de discussão, para a gente ver o que está funcionando, o que não está, né? E a gente... É da mentalidade que a gente entra no personagem de alunos de 9 anos. Tá, gente? Assumam um personagem. Deixa comigo. Vocês avisam quantos anos a gente tem que ter em cada aula. Se é 9, se é 11, se é 13, se é 15, tá? Se é 17. Vocês vão avisando e a gente vai assumindo, tá bom? Queridos,
Até. Beijo, tchau. Beijo. Qualquer coisa me escrevam, tá? Se precisarem de alguma Tchau, professora. Beijo. Boas férias, Boa sorte pra você que vem. Tchau, professora. Boa recuperação. Tchau, professor.